Olá, eu sou o Ricardo Ferreira Eu sou Valéria Galvez. e esse é o Bate-Papo nos Segredos da Mente. Toda semana a gente se encontra aqui para conversar sobre coisas relevantes para melhorar a sua vida, melhorar o seu próprio viver, né? Hoje nós vamos tratar de um tema que nós tínhamos até falado anteriormente, que íamos tratar de propósito, né? Mas o que eu estou notando é que a decisão ou a indecisão antevém ao propósito. Porque para a gente encontrar o nosso próprio propósito, é uma sequência de decisões que você vai tomando e aí você afina, falando, legal, é por aqui que eu vou, por aqui que eu me sinto bem. E a maioria das pessoas tem muita dificuldade de chegar nisso. E aí eu estava até conversando com o Valério aqui. Valério, vamos falar um pouquinho de decisão e indecisão. Como que eu faço para decidir algo? Hã? E agora, como é que eu faço para decidir? Pois então, toda vez que você vai decidir alguma coisa, implica numa perda. Decidir não é, eu quero decidir só ganhar. Não existe decidir só ganhar. Você sempre vai ter uma opção por alguma coisa e vai abrir mão de outra coisa. Então, se eu estou aqui nesse momento, conversando com Valéria, conversando com você, eu abri mão de fazer outra coisa. Eu decidi estar aqui, então eu não estou em outro lugar, eu estou aqui. Percebe o que está acontecendo? Então, essa questão de. A pergunta é como decidir algo? A primeira coisa é entender que para você escolher alguma coisa sempre vai implicar uma perda. Você vai deixar de fazer outra, vai deixar de comer outra. Você está comendo essa, come aquela. Você está fazendo essa, come aquela. Então, acho que a primeira base é essa, você aceitar isso, que não é possível fazer tudo ao mesmo tempo. Você vai fazer opções, né? Escolhas. Mas qual que é a escolha certa? Não sei qual que é a certa. Às vezes é uma, às vezes é outra. O importante é você usar, né? Experimentar, ver qual é o resultado que obtém e se o resultado está satisfatório ou não. Então, por exemplo, tem gente que tem enxaqueca, né? Dor de cabeça e tal, tal, tal. Enxaqueca é um sintoma de indecisão, né? Coisas que precisa resolver que não foi resolvido, que aí somatiza, vem lá no físico, né? Porque se a gente for olhar pela leitura do Jung, né? A dor de cabeça seria desaprovação de si mesmo. Se você está desaprovando a você mesmo, é porque alguma coisa que você poderia escolher A e você escolheu B, ou não escolheu nem A nem B, aquele assunto fica lá martelando e tal, e uma hora você fica com muita dor de cabeça. Bem, vamos ver como é que a Valéria vê esse assunto? O que você acha, Valéria? Olá a todos, sejam bem-vindos em mais um programa. Ricardo, é bem interessante essa frase, né? O que a gente está disposto a deixar para trás ou, entre aspas, perder, né? A gente gosta de perder ou a gente quer sempre ganhar, na verdade, né? É uma coisa do ser humano, né? Ninguém gosta de perder nada. Mas será que a gente ganha sempre? A vida é um eterno ganhar? Alguns podem dizer que não. Na verdade, não dá para ganhar sempre. Mas será que a gente, quando perde, a gente perde mesmo ou a gente ganha? Ah, que confusão, hein, que eu estou fazendo na cabeça de todo mundo. Porque se você olhar o copo meio vazio, você, quando perde, você vai perder. Se você olhar o copo meio cheio, quando você perde, você vai ganhar. Então, você pode ganhar experiência, você pode ganhar uma forma de não fazer mais aquilo, porque você ganhou um aprendizado. Então, começar a pensar, a meditar naquilo, né? Eu ganhei ou eu perdi? Então, é você utilizar as características do signo de Libra, né? Eu trabalho com astrologia, então o signo de Libra, ele tem o quê como arquétipo? A própria balança. E a balança, ela traz os dois pratos. A balança, quando os dois pratos estão equilibrados, ela traz o quê? A harmonia e o equilíbrio. Então, através desse equilíbrio, você tem
um lado e o outro lado. E você tem o fiel da balança como um caminho do meio. Então, você tem os prós e contras de uma situação. Então, eu perdi? Bom, acho que perdi. Mas o que eu ganhei? O que eu realmente perdi? O que foi bom? O que não foi tão bom? Então, é avaliar, é analisar os dois lados da questão. Porque, como bem o Ricardo colocou, toda escolha implica numa renúncia. Então, você está renunciando a algo. Mas, de repente, você está renunciando num determinado momento, que lá na frente você pode retomar. Ou, de repente, aquele momento, aquela sincronicidade, né, até de Jung, né, coloca bem isso, aquela sincronicidade é aquele momento mágico, aquele instante mágico que era aquilo que você tinha que escolher. Aquilo que você supostamente ganhou, aquilo que supostamente você perdeu. Porque teve a balança, os dois lados. E a gente não consegue ganhar sempre. Mas você pode negociar com você mesmo e definir para você. Mesmo na perda, eu tenho ganhos. Como eu tenho o Yin no Yang e o Yang no Yin, que é o símbolo do Tao. Acho que é bem por aí mesmo. Essa questão que você falou do Yin e Yang é bem legal, porque mostra que estão sempre juntos, né? O bem está no mal, o mal está no bem. Então, assim, para você escolher alguma coisa, tem um ganho e tem uma perda, tem um ganho e tem uma renúncia, tem uma coisa que eu quero e outra coisa que eu também quero, mas eu tenho que abrir mão dela para poder ter essa aqui. Então, assim, quando a gente fala em como decidir, a primeira coisa é entender isso, que não existe decisão que, eu só quero delícia, não tem nada de efeito colateral. Toda decisão tem efeito colateral. A questão é se você aceita de bom grado ou não. Eu posso olhar o copo a metade vazio ou a metade cheio. Então, se a gente considerar, vamos pegar alguns exemplos de olhar para isso, né? Quando o pessoal fala assim, mas o que é uma decisão assertiva? O pessoal pensa que é aquela decisão que sempre dá certo, né? Mas é uma decisão que não te angustie, que te leve a uma situação em que você se sinta bem com o resultado. Então, assim, vamos imaginar que você decidiu assistir essa live aqui, assistir essa explicação. Se você ficar pensando assim, mas e se eu tivesse na Netflix vendo série? E se eu tivesse ido no cinema? E se eu tivesse ido pescar? E se eu tivesse, cara, você não vai aproveitar esse momento aqui, né? Porque você vai estar com a cabeça em outro lugar. Mas se você está aqui e fica aqui, fala, deixa eu ver o que eu vou aprender com isso. O que tem de útil nessas duas pessoas que estão discutindo esse assunto aí hoje sobre a tal da decisão. Se você fica presente, o estar presente vai te dar uma sensação de bem-estar. Porque você abriu mão de fazer outra coisa, mas você está presente. E o que acontece que, na maioria das vezes, as pessoas não estão presentes. Agora, isso é uma coisa legal. Hein? Você respira fundo, ó. Toda vez que eu tiver algo para decidir, eu vou respirar fundo, eu vou lembrar do que o Ricardo falou. Estar presente me traz bem-estar, me dá bem-estar de estar naquele momento. Mas eu aceitar a escolha que eu fiz sem me lamentar dela, sem sofrer, sem ficar ansioso, sem ficar angustiado. Porque eu estou presente, estou aqui, vou fazer o melhor possível nesse momento que eu estou aqui. Quando acabar aqui, eu vou fazer outra coisa, tá certo? Então vamos lá, repetindo a dica, né? Toda vez que você ficar indeciso, você vai respirar. Tá bom. Se eu estou presente, estar presente, eu vou me sentir bem. E vai se sentir bem. E segue rumo. Depois, mais para frente, você decide outra coisa. Certo, Valéria? Agora é com você. É isso aí. A gente, para ter uma decisão, você precisa decidir algo importante na sua vida, vamos dizer. Será que a gente consegue decidir direito, né, ou melhor, quando a gente está nervoso, agitado, ansioso, com medo, assustado? O que a gente precisa fazer? Porque se eu estiver com essas emoções conturbadas, será que eu vou decidir pela melhor coisa, melhor situação, melhor escolha eu vou fazer ou não?
eu estou totalmente com o meu emocional conturbado. E muitas vezes a gente tem que fazer escolhas sob pressão. Aí é pior ainda. E às vezes você não tem todo aquele tempo, né? Agora, se você estiver mais em paz, será que você não consegue procurar uma melhor decisão através dessa paz? Encontrar essa resposta? Então, a paz é um instrumento, é uma dica que fica, é pacificar o nosso emocional conturbado, é respirar, como o Ricardo disse, respira, isso te traz uma paz, sossega um pouco. Como que a gente vai obter essa paz se eu também não der uma parada, né? Porque para poder escolher, eu preciso da paz, e como eu faço para atingir essa paz, Valéria? Então eu vou te falar uma frase. A paz que você procura está no silêncio que você não faz. Então, eu vou repetir. A paz que você procura está no silêncio que você não faz. Eu ouvi uma vez uma certa pessoa, uma monja, essa frase. Não sei se era dela ou não, mas é uma frase que eu guardei e me marcou bastante. Então, como que é a tua vida e a tua mente? Ela é silenciosa? Ou ela é totalmente agitada, conturbada? Uma teia intrincada, cheia de pensamentos desencontrados. Você quer pensar uma coisa, aí já vem outra, aí você se enrola, porque é muita coisa para resolver, porque muitas vezes você postergou e aí acumulou muita coisa. Então, tenta acalmar, tenta respirar e tenta silenciar. Ficar com você, na medida do possível. Você tem sua casa, sua família, as pessoas que moram com você. Para quem mora sozinho é até mais fácil, né, Ricardo? Mas quem tem mais família e um monte de coisa junto, e filho e criança e tudo, mas tenta ter um momento seu, nem que seja na hora do banho. Vibra a energia, deixa que a água caia em cima de você, vai imaginando que está limpando, que está levando tudo embora, que está levando embora a sua confusão mental. E aí vai silenciando. Se você puder fazer num local adequado, melhor ainda. Mas se você não tiver nenhum jeito, no seu banho. É um momento que está só você. Então, às vezes, a gente arruma um monte de desculpas para dizer, não, eu não tenho um local, não dá para mim ir em tal lugar, eu não tenho um quarto só meu, mas pelo menos no banho eu já arrumei um jeito aí, um local para você estar só com você. E vai silenciando, e vai voltando para dentro, e vai pedindo para que essa energia, essa clareza venha para você, para que você tome essa decisão da maneira mais acertada possível. E que você aprenda com ela. Então, é importante a gente acalmar, silenciar, e geralmente a gente é bastante barulhento, principalmente nos dias de hoje. Não é isso, Ricardo? Aqui me traz a questão, muitas vezes eu escuto a pergunta, mas qual é a melhor maneira de decidir? Acho que a Valéria trouxe que é a melhor maneira de decidir, silenciando, né? Se você silencia, você fica em paz, a probabilidade de você ter uma decisão que você se satisfaça é muito boa. Agora, você faz 100% de certeza? Nada é 100% de certeza. Nada. Mas você buscar o silêncio, né? Buscar respirar, observar sua respiração, e aí ver o que vem na sua mente vai te ajudar a decidir. A gente fica numa situação muito de querer saber qual que é a melhor maneira. Talvez essa maneira que nós estamos propondo para você experimentar, né? Não obrigatoriamente vai ser a melhor maneira do universo. Cada um vai achar melhor uma, sua, outra. Mas seguramente, até se não for a melhor maneira para você, é muito melhor do que não decidir. Tá? Porque não decidir acarreta um sofrimento absurdo, acarreta angústia, né? Acarreta somatização no corpo, aí você vai ficando cada vez mais ansioso, tem pessoas que vão para um comportamento depressivo, começam a ver defeito nos outros, né? Apontar defeito nos outros, está todo mundo errado, só a única figura que está certa é ele, né? Não está certo por quê?
porque não decidiu nada, né? Então, porque toda decisão implica em risco. E se você decidir errar? Ué, se você decidir errar, você corrige. Desde que você ainda esteja vivo para continuar, né? Dá para corrigir. O problema é se você não estiver mais por aqui, né? Então, essa coisa de decidir certo é muito relativa. Acho que a primeira coisa para poder falar assim, não, eu vou decidir certo. Como faço? Respira e vê para que lado que está indo. Aí você, a partir daí, escolhe e experimenta e vê quais serão as consequências disso. Você não tem como ter uma certeza absoluta de nada. Você precisa usar, né? Experimentar. E a partir dessa experimentação, você vai ficando melhor nisso, você vai ficando, aumentando a sua assertividade, né? Cada vez você vai gostando mais dos resultados, porque você foi praticando e foi aperfeiçoando, né? Ninguém nasceu sabendo, nem você, nem eu, ninguém. Então, é a tua chance a cada dia de aprender a fazer melhor. Porque se você passar um dia na sua vida que você não aprendeu nada, é um dia perdido. Como é que você pode passar um dia sem aprender nada? De uma maneira geral, todo dia você aprende algo. Você, eu, todos nós. E a questão é assim, talvez eu esteja te falando aqui só porque eu mexi nesse assunto primeiro, você vai mexer agora. Mas não tem essa coisa de esse ser melhor do que aquele, não é nada disso. Todos somos iguais. Né? A gente apenas tem habilidades desenvolvidas de forma diferente. E eu tenho uma facilidade de explicar as coisas. Essa semana teve aqui meu enteado, tal, ele estava querendo aprender os negócios de matemática e tal, e eu fui perguntando para ele, porque eu mesmo também não lembrava exatamente como é que era uma matéria de ensino fundamental, né? Já não lembrava mais desse trem. Mas perguntando para ele, acabei eu mesmo me recordando, né? E daqui a pouco ele começou a mostrar que ele sabia fazer aquilo. Ele tinha me dito que ele não sabia, mas na verdade ele sabia. Todos nós sabemos algo, né? É só começar a exercitar. Pelas perguntas foi trazendo. Então, assim, eu posso te mostrar o caminho. Se você vai seguir ou não, aí a escolha é sua. Se eu te mostro um caminho que funciona e você não fizer nada, também não adianta nada. Tem o outro lado, né? Eu posso te mostrar um caminho que funciona, mas você precisa ousar e experimentar. Deixa eu ver se funciona mesmo ou não. E aí você aplicar. Só nesse processo de você aplicar, já é um grande avanço. Já vai mudar um monte de coisa na sua vida, porque a experiência gera movimento e você vai decidindo, decidindo, decidindo e vai cada dia ficando melhor nesse processo decisório. Fez sentido para você ou tá difícil? Como é que tá? Então, acho que realmente essa conversa é interessante, né? Porque todo dia, a todo momento, nós temos que tomar decisões, né? E porque a gente já tomou várias decisões, às vezes a pessoa tem uma decisão importante, ela tem um certo medo, né? Ela fala, mas eu lá atrás eu decidi, não deu certo, não foi aquilo que eu esperava, eu deveria ter decidido diferente, hoje eu tenho um certo receio. Bom, o que você tem que pensar é que você fez o seu melhor naquele momento. A gente sempre faz o nosso melhor do momento. Então tem que sair um pouco dessa coisa da cobrança e da culpa pelaquilo que você lá atrás resolveu, decidiu e não foi tão bom como você esperava. Você sabia fazer daquela forma. Aquela forma era a melhor forma que você tinha para fazer através do seu conhecimento, através do que tinha dentro de você. Então, assim, decidiu, foi feito daquela forma, foi o seu melhor. Só que hoje, com certeza, pode ser muito melhor que ontem. E amanhã, com certeza, será muito melhor que hoje. Porque se você se dispuser a trabalhar, a ter uma ação, tomar uma atitude, como o Ricardo disse, é lógico que você vai se aperfeiçoando e vai melhorando. Mas a gente tem que lembrar que nós fazemos o nosso melhor do momento. Agora, ficar cristalizada por causa de alguma coisa lá atrás, é você ficar estagnado, parado, perder oportunidades. Então, é você aprender com a experiência,
analisar ali como eu era, o que eu fiz, como era a situação, o que eu poderia ter feito, o que eu não deveria ter feito hoje, como eu agiria hoje. E aí você trazer isso para o presente. Estar pleno, realmente. É querer, é ter vontade, porque você só querer também não resolve. É você querer, você ter essa vontade, você tomar a atitude para decidir algo. Porque, como o Ricardo comentou, toda vez que eu não decido algo, não é mágico, não é magia, que eu não decidi e vai sumir da minha vida, a situação vai se resolver sozinha. Ela está ali, ela pode ser postergada, você vai empurrando, mas ela está ali. E ela vai ficar cutucando. E, energeticamente, toda vez que você lembrar dessa situação, essa carga energética vai vir para cima de você, porque você não resolveu, que você só está empurrando, você só está postergando aquilo que você tem para resolver. O desgaste de energia e de saúde é muito grande. E se a gente tivesse uma coisa só para decidir, seria um desgaste. Agora, se você tem várias coisas que você não decide, quanto desgaste energético, quanta energia e saúde jogada fora. Então, vai gerando até uma certa ansiedade, porque aí você tem mais coisas para resolver, você se sente pressionado ou pressionada, e às vezes você não consegue dar conta. Não é isso, Ricardo? Acho que é uma coisa que, você falando aqui, me veio uma coisa na mente, assim, né? Um ponto-chave que as pessoas ficam adiando as coisas, porque elas se baseiam muito na opinião dos outros, né? E se eu decidir isso, o que vão pensar de mim? E se eu falar isso, o que vão falar de mim, né? E se eu decidir para lá, o que vai acontecer com o pessoal que foi para cá, percebe? Então, a decisão, que é uma coisa que é interna, na maioria das pessoas está externa, está dependendo de alguma coisa de fora, né? Então, por exemplo, pessoas me perguntam assim, mas como é que faz para tomar decisão afetiva? Pô, decisão afetiva? Aí vem assim, né? Supere a indecisão afetiva. Indecisão afetiva é meio complicado, né, gente? Porque imagina assim, né? Se você está com o A e você pensa em estar com o B, se o A souber que você quer ficar com o B souber que você quer ficar com o A, já deu confusão, né? Entende? Estamos entrando em zona de perigo aqui, né? Então, é uma coisa muito perigosa. Por quê? Porque no imaginário, sempre o imaginário vai ganhar da realidade, gente. Então, assim, mas aquele cara da novela, ele é maravilhoso, esse que está aqui comigo não é. Aquele cara da novela, se você conviver com ele, você vai ver que ele também tem lá seus prós e contras com todo mundo. Então, não existe isso de, essa pessoa é perfeita, aquela não é. Existe a escolha. Se você escolheu ficar com essa pessoa, ela vem com ônus e bônus, e pronto. Se você escolher ficar com a outra, também tem ônus e bônus. Né? Então, você escolher ficar com dois, na nossa civilização aqui, não é bem visto não, viu, cara? Não treino, não acaba dando certo não, tá? Então, assim, mas tem outros lugares que permitem. Tudo bem, pode ter, mas aqui, que eu conheço, né, dos relacionamentos que eu conheço, as pessoas são monogâmicas, né? Individualistas. Cada um quer ter aquele parceiro ali e pronto. E aí a coisa fica mais simples. Agora, você imagina assim, né? Hipoteticamente, né? Você queria ficar com o A, mas aí não rolou, o relacionamento não rolou. O A seguiu o rumo para lá e você ficou aqui. Ou você foi para o outro lado e cada um foi para um lado. Não adianta você ficar pensando naquele que foi, né, que poderia ter sido, mas não aconteceu, porque aí você sai do presente, aí você não vai aproveitar aquilo que está com você. Ele está ali no aqui e agora, né? E de repente pode ter uma oportunidade de você se relacionar que seja tão bom quanto, ou até melhor, mas você só vai perceber isso se você estiver presente, né? Se você não estiver presente, se estiver com a cabeça numa outra coisa, uma outra pessoa, tal, aí você não consegue aproveitar aquele momento presente, né? Então, veja assim, a importância de você focar aonde você está. Respira e escolhe e experimenta. E mesmo porque, quando se fala de relacionamento, não é possível você decidir sozinho.
Olha só. Vamos dizer que você decidiu ficar com o A. Precisa o A decidir ficar com você, porque se o A não decidir ficar com você, não adianta você decidir ficar com o A. Então, percebe? Quando entra em relacionamento, o nome já fala, né? Relacionar, né? Trocar laços, né? Então, é sempre duplo. Não tem como se fazer isso sozinho, né? E aí, inclusive, muita gente questiona por que hoje em dia os relacionamentos estão durando tão pouco. Estão durando pouco porque as pessoas não estão se relacionando. Elas simplesmente estão no mesmo lugar, né? Estão no mesmo lugar, estão no mesmo ambiente, mas elas não trocam, elas não têm nada em comum, né? Então chega uma hora que cada um vai para um lado, mas cada um já estava de um lado mesmo, né? É como, por exemplo, a pessoa fala assim, vamos sair e tal. Fala, oh, tá, onde que a gente vai? Ah, vamos no barzinho. Ah, no barzinho, vai fazer o quê lá? A gente vai jogar conversa fora. Para que eu vou perder meu tempo jogando conversa fora? Percebe? Eu falar coisa assim, falar besteirão, só falar por falar. Não precisa, eu prefiro dormir, então vou dormir, né? Porque assim, por que falam jogar conversa fora? Porque as pessoas estão sozinhas. Então, um pega e fala lá, ó, o meu time é isso, aquilo outro, aquilo outro. Lá. Aí a outra pessoa fala, mas você viu o que aconteceu na novela, com aquele artista, não sei o quê. Aí o outro continua, não, mas o campeonato, não sei o quê, não sei o quê. Fala, mas espera aí, vocês não estão conversando, né? Então, cada um fala de um assunto completamente dissociado do outro e não tem continuidade. Então, aí não é diálogo, não é. Para ter um relacionamento, precisa ter o diálogo, precisa ter uma troca. Você fala uma coisa, e a outra pessoa pega daquele ponto, onde, que nem fosse uma corrida de bastão, né? A pessoa pega o bastão e faz o turno dela e tal, e te traz, ó. Você pega aquele entendimento, dá uma trabalhada nele e devolve para você. Aí você pega, dá uma trabalhada nele e devolve para o outro. Isso é um diálogo. Agora, se só você fala de A e o outro só fala de B, você fala de A, ele fala de B, fala de A, fala de B, e ninguém falou de nada, né? Eu jogou a conversa fora, não, porque não conseguiu construir um entendimento de alguma coisa. Aí você fala, pô, mas então você não vai em algum lugar assim, tomar uma bebidinha com o povo aí? Depende, se tiver gente que constrói coisas, eu vou sim, né? Mas se for para jogar a conversa fora, não me interessa. Me interessa não uma pessoa que concorde comigo, de preferência que não concorde, né? Porque aí a gente me explica o seu jeito, eu explico o outro jeito e tal, e desses olhares diferentes enriquece, então a gente cresce. Então, assim, se você quer aprender a tomar decisões, por exemplo, decisões afetivas, que aí já começa a complicar a coisa, né? Você está entrando no campo de relacionamento. E relacionamento não dá para tomar essa decisão sozinho. Você pode querer ou não, e a outra pessoa querer ou não. O resultante aqui vai ter 4 variáveis, né? O seu querer ou não, o querer ou não da outra pessoa, e aí, na soma disso, vai prosperar ou não esse relacionamento. Fez sentido ou está muito doido agora? Está complicando, hein, Valéria? Deixa eu ver aqui. Essa parte dos relacionamentos é algo que normalmente a gente sempre tem que decidir alguma coisa, né? Mas a gente diz, por um lado, você dá o seu poder para o outro decidir por você não é legal. Mas também, se você tiver uma postura radical, uma postura teimosa, do eu sei tudo, eu não ouço ninguém, você também vai ficar com uma parte mínima para você, é como se fosse um material básico para você trabalhar a sua decisão, e você fica com uma parte mínima desse material. Então, é ouvir o outro também, principalmente quando a gente fala de relacionamento. O que o outro tem para dizer? Qual é a queixa do outro? O que o outro tem para me dizer, me falar? Eu posso não concordar, mas eu posso primeiro escutar. Pelo menos escutar. Pelo menos dar oportunidade para o outro. E aí a gente fala, mas eu dou oportunidade para o outro? Não, você está dando oportunidade para você, não é só para o outro. Para que você possa ter subsídios, material necessário para você decidir. Então, se você não ouve o outro, você pode supor que o outro pensa desse jeito, acha aquilo ali, e o outro não está pensando desse jeito, ele só não soube comunicar. Então, houve uma falha de comunicação. A pessoa não soube se comunicar, ele falou A, você entendeu B,
mas na verdade saiu dele ser, e aí fica essa confusão, você não consegue ter uma percepção para você poder decidir melhor. Então, quando a gente fala do outro, como o Ricardo disse, quando tem que decidir algo com relação ao outro, quando implicam duas pessoas, você tem que primeiro ouvir, dar essa oportunidade para a pessoa te passar essas informações o mais claro possível. Se você não entender, peça para repetir. Analise, avalie, depois você decide, porque muitas vezes são falhas de comunicação que poderiam ser resolvidas muito mais facilmente se as pessoas não fossem tão radicais. É por aí, Ricardo? O que você acha? Chegou no ponto, né? Porque tem uma fala também que o povo fala assim, como que eu posso decidir sem sofrimento? Vamos continuar aqui na linha do relacionamento. A primeira coisa no relacionamento é que as pessoas pensam em mudar o outro. Vou fazer tal coisa e o outro vai mudar. Não vai, não vai. Cada um é o que é e pronto. E assim, se tem alguém que você pode mudar, se você conseguir, é você mesmo. Se você conseguir mudar você mesmo, cara, nossa senhora, já foi um adianto forte, aí foi legal pra caramba, né? E aí diminui o sofrimento, porque aí você para de se preocupar com o outro, né? Assim, porque o outro mudou, não mudou. Talvez ele mude, mas não é porque você fez alguma coisa. Ele muda porque ele muda. Ele aprendeu alguma coisa, ele muda. Mas não é assim, eu quero que você mude, né? Não é isso que vai transformar a outra pessoa, né? Você pode até conversar, mostrar um olhar, né? Olha, tem isso, tem aquilo, né? Mas é só você expor o seu olhar, mas isso não tem a menor segurança de que a outra pessoa vá ou não. Primeiro, não tem consequência nem que ela entendeu o que você falou, né? Quanto mais que ela vá mudar ou não. Se ela entendeu, pode ser que ela comece a trabalhar naquela ideia e consiga aprimorar na medida dela alguma coisa. Se ela não entendeu, vai acontecer. Não tem como. Quer ver um exemplo? Certo e errado. Então, vamos imaginar que uma criança pegou um objeto do coleguinha e levou para casa. Aí a mãe fala assim, não, isso aqui não é seu, precisa devolver, vamos lá devolver. Aí a criança vira para a mãe e fala assim, mas mãe, você vai ficar contra mim? A mãe não está contra essa criança nem a favor da outra. Não é questão de ser contra ou a favor. É o que é o certo e o que é o errado. O certo é que o seu objeto é do outro coleguinha, então deve ir para o outro coleguinha. Se o objeto é seu, deve ficar com você. Percebe que as pessoas muitas vezes estão às vezes, entrando em conflitos? Então você está contra mim? Não estou contra ninguém. Tá? Mas é simplesmente isso. De quem é? O objeto. Do coleguinha? Vamos lá devolver para ele. É só isso. Não estamos, não existe a coisa de todos a favor ou todos contra, né? E aí é o que acontece, ficam julgando pessoas, né? O fato de uma criança ter pego o objeto do coleguinha não tornou ela maligna, foi só um errinho, um equívoco, né? A gente ensina a devolver e pronto, está tudo resolvido. E ela segue, a vida segue, né? Mas se aprender isso de pequeno, não vai ficar sofrendo para tomar as decisões, as coisas ficam mais suaves, né? Agora, se você acha que qualquer coisa que eu discordar do seu pensamento, então eu estou contra você, então isso vai gerar sofrimento, você vai sofrer pra caramba, porque eu não concordo com você. Mas e você também pode não concordar comigo, e nem por isso a gente precisa se desentender, ué. Olha, eu estou vendo esse outro lado seu aí e tal, mas o meu é desse lado de cá. E pronto, e a vida segue, né? Você entende? Se todo mundo fosse igual, que chato que ia ser, cara. Nossa, ia ser um negócio muito chato, muito monótono, né? Inclusive, usando esse exemplo de todo mundo igual, né? Você vai ficando aquelas rodinhas, né? A turma que fala de tal assunto. E aí todo mundo só fala aquele assunto. Você vai em outro lugar e só fala aquele outro assunto. Que nem fosse encontro de assistir futebol. Lá. Então, o jogo tal, tá lá a turma que assiste daquele time para assistir. Nossa, mas que coisa monótona, né, meu? Claro que eu vou falar a mesma coisa. Se todo mundo é do mesmo time, pensa tudo igual. O legal é a gente conversar com pessoas que pensem diferente e que elas possam mostrar para a gente como é que elas pensam. Me conta aí como é que é o seu jeito de olhar. Meu jeito é assim, essa, tá. Ó que legal. A partir do momento que eu consigo
ouvir um outro jeito de olhar, talvez eu nunca tenha pensado daquele jeito. Sabe que talvez, né? Talvez, pode ser que seja assim. Talvez não, bobeira nesse negócio. Mas se eu não tiver ouvido, eu não tenho a chance de poder ter esse discernimento de se faz sentido para mim aquilo ou não. Não? Então, essa coisa de buscar o que a gente já conhece, essa coisa de ficar só na repetição, repetindo a vida, né? A vida não se repete. Se a sua vida está se repetindo, tem alguma coisa muito estranha acontecendo, que não volta. Cada segundo é um segundo novo e a vida segue, né? Tem ciclos, né? Então, assim, vamos dizer, tem um dia, depois chega a tarde, depois anoitece, depois madrugada, depois amanhece. Então, tem repetição de ciclos, né? Mas não é a vida se repetindo. Porque o outro dia é outro dia, né? Não tem como ser igual. É como assim, não sei se é uma parábola que a pessoa falou assim, você já pisou 2 vezes dentro do mesmo rio? A pessoa fala, pisei sim. Eu falo assim, não é possível, porque quando você pisa na água, a água está indo embora. Então, quando você der o próximo passo, a água que vai estar ali não é a mesma do primeiro passo, porque a água já correu o rio abaixo, é outra água que está vindo. Então, isso dá para exemplificar bem como é que é a vida, né? Por que é importante você decidir e soltar, e deixar embora, como acontece com a água. Deixa embora. E vai vir outro, vai vir outro. Você vai treinando isso, e na sua vida você vai ter que fazer isso muitas e muitas vezes. E nem todas as decisões vão ser simples como essas que nós estamos tratando aqui. Às vezes as decisões são complexas, tem muitas variáveis. É mais ou menos como fosse matemática. Quando você só tem 2 variáveis, você só tem 2 coisas para considerar. Quando você tem 3, 4, e assim vai aumentando a quantidade de variáveis, né? E aí, para você discernir, né, qual que encaixa com qual, vai tendo uma quantidade de decisões pequenininhas maior para você chegar no entendimento. Como é que ficou agora, Valéria? Hein? Bom, nesse exemplo do rio, né, que se você já entrou na mesma água, né, e que o Ricardo disse que, e colocou muito bem, que realmente é uma outra água, isso quer dizer que a gente não é o mesmo, né, a gente modifica. Se a gente se modifica, o outro também tem essa condição, mas ele precisa querer, né, ele precisa agir, ele precisa perceber, ele precisa cair na real dele, que ele precisa mudar alguma coisa. Enquanto isso, ele vai continuar daquela forma que ele acha que está bom, que ele acha que está agradando, etc. E em momentos de isolamento que a gente está, né? Antigamente não, que a gente não tinha tanto, mas hoje em dia eles falam que tem um pouco mais. Mas tem uma palavrinha que me veio na cabeça, que é o tempo. Então, assim, tirando o isolamento, que hoje se tem um pouco mais de tempo é alguma coisa que para a gente faz falta muitas vezes. Então, utilize o seu tempo da melhor forma a seu favor. Não gaste, não perca seu tempo querendo agir pelo outro. Haja para você e por você. Modifique você. Você está tendo a oportunidade, né? Você pode até chamar que foi a própria divindade, vamos dizer assim, que te deu essa chance de você poder se modificar. Não deu para o outro. O outro tem o momento dele. Então, modifique-se, vá atrás do seu melhor e não perca tempo querendo modificar o outro. Você pode sinalizar, você pode até conversar com a pessoa, você pode dar um toque para a pessoa. Então, se a pessoa não quiser, você deve ir para frente, continuar, porque o mundo não vai parar por causa de ninguém. O mundo vai continuar. O mundo, ele tem que seguir. E se você ficar parado por causa de perda de tempo com o outro, o mundo vai continuar, mesmo que você esteja sorrindo, contente ou chorando e infeliz. Ele vai continuar. Então, pega o seu tempo e segue. O outro, ele fica. A hora dele vai chegar, o momento dele. Mas você perdeu o seu precioso tempo para querer mudar o outro, muitas vezes é não querer mudar a si próprio. Eu olho o outro, eu acuso o outro, eu aponto para o outro e eu deixo de me olhar. Então, precisa ver também, nesse ponto,
Se você não está arranjando uma desculpa para não assumir a mudança que você precisa fazer, a mudança que está urgindo dentro de você e você é um grito dentro de você e você não está querendo escutar. Então, eu me distraio com alguma coisa externa, foco no outro e não olho para dentro de mim. Olha, isso é incrível. E essa coisa de ficar olhando para o outro, às vezes você conversa com pessoas, às vezes fala assim, não, mas eu mudo sim, eu já mudei de casa não sei quantas vezes aí, centenas de vezes. Tal. Então, esse fato, assim, mudar de casa, mudar de emprego, mudar de relacionamento, mudar, tá para fora, né? Percebe? Aí a pessoa arruma outro relacionamento que é parecido com aquele antigo, né? Fala, "Pô, mas como é que é? Como é que é isso?" É porque existe alguma coisa dentro que está reverberando fora, né? Se dentro não se modificar nada, o que reverbera fora é muito semelhante, né? As pessoas que vão gravitar em torno de você são semelhantes àquilo que você precisa espelhar, aquilo que você precisa aprender, né? E essa ideia de, embora nós estamos tratando aqui do tema de decisão e indecisão, mas no final das contas, o objetivo é que você consiga ter mais autonomia, ter mais liberdade, né? Se você conseguir decidir, conseguir, ao invés de querer mudar o outro, você perceber que você mesmo pode modificar a você e conseguir um resultado melhor, pô, já deu um adianto bom, né? Já caminhou, já prosperou. Agora, se a gente for ficar querendo que os outros mudem, é uma ilusão, né? A gente é o cachorro correndo atrás do rabo, né? O cachorro correndo atrás do rabo. Uma brincadeira que anda fazendo assim, né? Você querer que o outro mude é querer que o poste faça xixi no cachorro. Não é assim, é o cachorro que faz xixi no poste, tá? Não, eu quero que o outro mude. Ele não muda, tal, né? E eu, pode meio atendo gente que vem ao consultório, nossa, critica Deus e o mundo, tal. Ele é o único certo do universo. Puxa, muito prazer, eu queria conhecer você a tua vida toda procurando o certo do universo. É você mesmo? Tal, que bom. Porque não existe esse certo do universo. Você pode estar certo em alguma coisa e vai estar equivocado em alguma outra. Se tem alguns assuntos que você vai melhor, outros que você não vai tão bem. E até mesmo, imagina aqui um exemplo assim, se você entrar no elevador, né, e tem um monte de gente lá, você pode pisar no pé de alguém, sem querer, você pisou. E se a pessoa não fala nada para você, você vai ficar pisando lá, não sei o que falar, opa, desculpe, pezinho, né? Mas isso aí depende, percebe que tem a questão da comunicação, de ter uma interação, né? E da outra pessoa também entender que não foi intencional para prejudicar aquela pessoa ou outra, né? Então, assim, nessa questão da decisão, eles vão falar assim, por que que quando a gente fica indeciso, a gente fica ansioso? Porque sai do presente. Então, a pessoa está no presente, lá no elevador, pisando no seu pé. E você vai pensar que quando o elevador abrir a porta, ele vai tirar o pé daqui. Você não fala para ele agora. Fala, você não está notando, irmão, o que está embaixo aí é o meu pé. Aí pronto, aí você está no presente, a pessoa vai se mover e pronto, resolveu. Agora, se você fica pensando só no futuro, e aí você fica ansioso. Aí você fala assim, mas se tem como decidir sem ficar ansioso? Com toda certeza. Vou te dar de novo, hein? Pode você respirar. Respira e você vai se sentir bem e vai vir a ideia de o que você vai fazer nesse momento. Né? Então, toda vez, isso aqui foi de graça, hein? Toda vez que você se sentir indeciso ou ansioso ou ansiosa, como for, você vai olhar para aqui, o Ricardo falou. Respira e vamos ver qual dos caminhos que eu vou seguir e vai seguir. E você vai ver que vai diminuir a tua ansiedade fortemente. Uma outra coisa que contribui fortemente para você diminuir a ansiedade é você perguntar para você mesmo, mas o que é para eu aprender com isso? Mesmo que você não saiba a resposta de imediato, mas já vem uma sensação de tranquilidade, já dá uma quietada. Fala, mas o que é para eu aprender com isso aqui? Hein? Tá? Se é para eu aprender,
não tem mais motivo para ficar ansioso, para ficar preocupado, para ficar com isso, com aquilo. Aí, pronto, é para aprender alguma coisa. Deixa eu dar uma olhada aqui, né? E aí, essa pergunta não é para você fazer para os outros, é para você fazer para você mesmo, né? E deixa fluir, né? Se a resposta vier logo, bem. Se não vier logo, ela vai vir, tá? Joga para o teu inconsciente e para o subconsciente que faz a pergunta que, de alguma maneira, essa resposta vai surgir. Tá certo? Como ficou, dona Valéria Galvez? Então, mais uma coisa que a gente pode comentar aqui e indicar para todo mundo é o seguinte: decida, porque decidir liberta. Liberta, Valéria, liberta. Quantas vezes você não decidiu e depois você comentou com um amigo, com uma amiga, com o esposo, com a esposa, com o pai, mãe? Nossa, eu decidi, teve um alívio. Parece que eu tirei um peso das costas. Nossa, eu estou me sentindo mais leve. Então, é essa coisa do... Você vai conseguir até respirar melhor, né? Conforme o Ricardo está falando. Até o teu respirar vai ser melhor, porque senão fica aquele peso, aquela angústia, aquela opressão por causa daquilo que você tem que fazer e não está conseguindo fazer. Então, quando você decide, você liberta aquela tensão, você liberta aquela opressão, você liberta aquela ansiedade, porque você resolveu. Você resolveu. Você pôs um fim naquilo. O que vai acontecer depois? Isso é a consequência, você vai correr atrás. Mas você tomou uma atitude, você determinou, você decretou para o universo a sua decisão. Está decretado. Isso é poderoso. E isso liberta. Porque senão a gente fica com vários grilhões, várias correntes amarradas na gente, de uma forma energética, que ficam nos impedindo de ir para as coisas que realmente importam. Porque você está tão cheio de muitas coisas que você não percebe outras coisas boas chegando, outras oportunidades, porque você está tão sem energia, você está tão estafado, tão estafada, que você não consegue nem enxergar nada de bom à sua volta. Não tem energia para isso, não tem vontade para isso. Então, decida. Decidir liberta. Ricardo. Maravilha isso, hein? Essa questão do decidir liberta, eu acho que as pessoas que experimentam decidir vão querer fazer sempre, porque o não decidir tem tantos efeitos colaterais, né? Tantos efeitos colaterais danosos, e às vezes a gente fica com medo de decidir. Tudo bem, faz parte. Mas a gente tem que aprender, né? Aprender, exercitar, experimentar, testar, e a gente vai acabando achando opções mais legais de decisão, desde que a gente ouse experimentar. Se você ousar experimentar, você vai descobrir. É uma coisa assim, que eu faço com uma certa frequência, que é fazer pergunta para mim mesmo, né? Pergunta para mim, meditar, como será que resolve tal coisa? E eu penso, às vezes eu consigo alguma resposta na hora, às vezes não, às vezes a ideia fica lá para o subconsciente, de repente eu estou fazendo outra coisa, vem aquele insight, faz de tal jeito, resolve, né? Pois então, quando se fala de tomar decisão, a primeira pergunta que eu faço é essa, eu recomendo para você, o que é para eu aprender com isso? Se eu estou perguntando o que é para eu aprender com isso, de alguma maneira vai vir informações necessárias para aquele aprendizado e, naturalmente, vai vir os ingredientes necessários para eu poder tomar decisão, para eu poder escolher e ir para o próximo passo. Não sonhando que eu sou perfeito, que os outros não são, ou ao contrário também, que eu estou diante de alguma pessoa perfeita. É assim, estamos todos em aprendizado, né? Então, algumas coisas que eu sei, o outro não sabe, e vice-versa. Até eu brinco com isso, que a minha avó, ela não teve oportunidade de ser alfabetizada, né? Então ela era analfabeta. Mas ela fazia um monte de coisas gostosas, fazia uns bolos maravilhosos. Então, se comparar, né? Eu tive alfabetização, ela não teve. Mas se for considerar em culinária, o analfabeto sou eu, cara. Eu não consigo fazer aqueles bolos, quer dizer, não consigo, sim, nunca me propus a isso, né? Mas eu não tive esse interesse e esse conhecimento de fazer os bolos, que ela fazia com muita naturalidade.
Então, percebe que às vezes a pessoa fala, ai, coitada, não teve alfabetização. Não teve, ela seguiu a vida, entendeu? Não sofreu por causa disso, tá? Ela conseguiu fazer um monte de outras coisas muito bem feitas, mas muito bem feitas mesmo. Ela, a prova para mim que sempre pode ser melhor é o bolo de fubá da minha avó. Nunca foi igual. Toda vez ficava melhor. Eu falei, gente, o que é isso, vó? Que é isso? Sempre pode ser melhor. Então, essa coisa de que sempre pode melhorar, pelo menos para mim, é uma coisa assim que faz parte da história. Só comer bolo de fubá da minha avó, mas tenho certeza disso. Tá bom? Vamos fechar, Valéria? Com você. Então fica essas duas dicas, né, da minha parte. O silêncio, né? O acalmar, o tranquilizar para você tomar essa decisão. Você não precisa ter pressa nem desespero, você pode ter um tempo para você decidir, mas também você não pode procrastinar demais, né? Então é decidir, acalmando a mente, acalmando a emoção, dando um tempo para você mesmo, trabalhando o seu silêncio interno, buscando essa resposta, vibrando porque o universo te traga a melhor decisão. E indo, através da sua atitude, da tua ação, para essa libertação, através dessa decisão. Aliás, libertação, que até está atrás do Ricardo aí, libertar tem uma ação, libertação. A tua ação vai te libertar, através da sua decisão. Um beijo grande a todos. Obrigado. Então vamos fazer um beijinho, tchau, tchau. Muito bem-vindos ao Segredos da Mente. Eu sou o Ricardo Ferreira. Eu sou Valéria Galvez. Até a próxima, pessoal. Continuar no nosso bate-papo dos Segredos da Mente. Tchau.